Ouça a partir de agora, programa Batizados e Enviados. A missão não para. Realização Conselho Missionário Diocesano. A apresentação Padre Irineu. Olá, missionários e missionárias. Está começando o nosso programa Batizados e Enviados. A missão não para. O nosso espaço missionário na Rádio Web Diocese de Colatina. Estamos nos preparando para entrar na Semana Maior de nossa fé, quando iremos com Cristo ao Calvário para chegar com Ele à glória da ressurreição. Iniciaremos celebrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que possamos reconhecer Jesus como o nosso Messias que vem para nos libertar e salvar. No final de semana passado, o Papa Francisco visitou a ilha de Malta. No retorno, durante a sua habitual entrevista no avião, deu várias declarações aos jornalistas presentes, falando sobre a sua saúde e sobre a guerra na Ucrânia e a migração. Disse o Papa: "A minha saúde é um pouco caprichosa. Tenho este problema com o meu joelho que traz problemas na caminhada. É um pouco chato, mas está melhorando. Pelo menos eu posso andar." Abro aqui um parênteses para dizer que o Papa, para entrar no avião, precisou ser levado numa plataforma, num pequeno elevador até o avião, porque ele não está conseguindo subir as escadas. Então, por isso ele falou sobre esse problema no seu joelho. Continua o Papa: "O problema dos migrantes é sério, porque Grécia, Chipre, Malta, Itália, Espanha são os países mais próximos da África e do Oriente Médio. E aterrissam aqui os migrantes. Eles chegam e devem ser acolhidos. Mas é preciso então ouvir essa voz do Papa, que nos pede e pede ao povo europeu para acolher os migrantes que fogem da guerra, da fome, de condições de vida desumanas. O Papa pede que eles também sejam acolhidos nesses territórios para onde eles estão migrando." O Papa disse ainda sobre a guerra: "Nós fomos teimosos como humanidade. Somos apaixonados pelas guerras, pelo espírito de Caim. Não por acaso, no início da Bíblia, há este problema: o espírito cainista, de matar ao invés do espírito da paz." O Papa continuou: "Estou entristecido. Não aprendemos. Que o Senhor tenha piedade de nós, de todos nós. Todos somos culpados." Fez estas declarações falando sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, também ao saber daquela cidade chamada de Bucha, que foi atingida de modo sério pela guerra, e depois lá se encontraram muitos corpos espalhados pela cidade, uma coisa terrível. E o Papa então fez esse comentário sobre a guerra e se comprometeu a fazer de tudo para acabar com este conflito. Nesta semana, na quarta-feira, nosso bispo Dom Lauro lançou um comunicado oficial sobre a pandemia causada pelo Covid-19. Dom Lauro afirmou que os fiéis ficam liberados do uso da máscara dentro das nossas igrejas, bem como durante outros eventos em locais abertos ou fechados. Ao mesmo tempo, a Diocese respeita aqueles que, por medida de segurança, quiserem manter o uso da máscara. Ainda nesta semana, recordamos a tragédia em Mariana e recomeçou o julgamento do caso Rio Doce, na Inglaterra. Esta semana foi marcada pelo julgamento no Tribunal Britânico sobre a ação no Reino Unido, que foi movida desde 2018 por causa dos mais de 200 mil atingidos, 3 comunidades indígenas, aproximadamente 600 empresas e 25 municípios, além da Arquidiocese de Mariana. Esta ação e essas pessoas buscam uma indenização da BHP Billiton, mineradora anglo-australiana, com sede em Londres,
que é, ao lado da Vale, acionista da Samarco. Os atingidos pedem uma indenização pelo imenso dano ambiental que foi causado. Eles também destacam a ineficiência da Renova, da Fundação Renova, observando que seu verdadeiro propósito parece ser limitar a responsabilidade da BHP e da Vale, ao invés de fornecer qualquer aparência de um remédio eficaz. Que ações reparadoras sejam efetivadas em toda a bacia do Rio Doce, que continua doente e envenenado de ganância. Mais uma vez, dizemos que o lucro não vale a vida. Refletindo sobre a campanha da fraternidade, nós temos hoje conosco Jordânia, uma jovem da paróquia São Pedro de Baixo Guandu, que irá refletir sobre o tema Fraternidade e Educação na perspectiva familiar, num clima de oração. Jordânia irá nos ajudar a perceber o papel da família como lugar privilegiado da educação. Que ao olharmos para a família de Jesus, possamos perceber também que as nossas famílias são lugares privilegiados de educação. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao segundo encontro da campanha da Fraternidade de 2022. Meu nome é Jordânia e eu sou da paróquia São Pedro de Baixo Guandu. O tema de hoje é a família, lugar privilegiado da educação. No encontro passado, a gente refletiu um pouquinho sobre a importante missão de Jesus como aquele que ensinava as multidões com sabedoria e também com amor. E a campanha da fraternidade nesse ano, ela tem como seu grande objetivo despertar a solidariedade em nós fiéis em relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira, buscando através do Evangelho caminhos de solução. A realidade da educação nos interpela e exige profunda conversão de todos, verdadeira mudança de mentalidade, reorientação da vida, revisão das atitudes e busca de um caminho que promova o desenvolvimento pessoal e integral, a formação para a vida fraterna e para a cidadania. Refletir e atuar a favor da educação é uma forma de viver a penitência quaresmal. É reconhecer que algo pode e deve mudar nesse cenário, e principalmente em nossas relações. Invoquemos assim a Santíssima Trindade como sinal de nossa fé. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Deus da luz, o amor do seu Filho Jesus Cristo e a esperança que nasce do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No atual momento histórico, o maior desafio que a gente enfrenta é lidar com os efeitos da pandemia, e assim em seus diversos aspectos, como na saúde, na política, economia, cultura e a própria escolarização. Ao mesmo tempo, é necessário construirmos também um esforço pedagógico para aprender com tudo que já foi vivido. Da pandemia da Covid-19, nos cabe tirar as lições e os compromissos para o nosso presente e também o futuro. Aprender lições com a vida é imperativo para todos os educadores. Sejam eles pais, professores, lideranças comunitárias e religiosas, entre outros. Educar é, antes de dar lições, é aprender com as lições cotidianas e também com as crises. Precisamos aprender para passar pelas crises e para enfrentar suas futuras versões de forma mais qualificada. O texto proposto para o nosso encontro de hoje é Lucas, capítulo 2, versículos de 41 ao 52. A leitura nos apresenta alguns aspectos da educação formal que Jesus recebeu. São poucas informações, mas o evangelista Lucas, depois de relatar o encontro de Jesus no templo com os doutores da lei, ele afirma que ele voltou para Galileia com seus pais e era-lhe submisso. Os verbos que são submeter e crescer, eles denotam um desenvolvimento na educação de Jesus. O evangelista, ele faz notar que sua educação se deu em Nazaré de Galileia. Vamos com atenção localizar o texto, de Lucas, capítulo 2, versículos 41 ao 52 na Bíblia de vocês. Então,
Vamos começar? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que o menino estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, encontraram o menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo pergunta. Todos que ouviam o menino estavam maravilhados com a inteligência de suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram emocionados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que você fez isso conosco? Olha que seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura." Então Jesus respondeu: "Por que me procuravam? Não sabia que eu devo estar na casa do meu pai?" Mas eles não compreenderam o que o menino acabava de lhes dizer. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e permaneceu obediente a eles. E sua mãe conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, agora retomando, vamos fazer uma meditação sobre o que foi falado no Evangelho. Então, o texto ele traz, que Jesus, na sua infância e adolescência, ele recebeu uma educação formal na sinagoga e no templo, segundo, o que era feito na tradição e nos costumes do povo judeu. Mas Lucas, ele destaca que sempre houve um vínculo especial com o Pai, que era ali sua fonte de inspiração e também de sabedoria. E é muito importante a gente perceber, sua profunda relação com o Pai, porque mais tarde ele irá ensinar aos seus discípulos tudo o que ele recebeu do Pai. Então, contemplando ali a vida de Jesus em sua família, sendo educado segundo sua tradição religiosa e cultural, recordando também que, enquanto criança e adolescência, Jesus foi submisso à autoridade de seus pais. Mas também Maria e José, eles tiveram que percorrer um caminho formativo. Em qual sentido? No sentido de compreender aos poucos a missão que Jesus tinha. Então, toda a família de Nazaré, ela se encontra ali em uma dinâmica contínua de educação em todos os âmbitos da vida, para melhor realizar a vontade de Deus e cumprir a missão que o Pai tinha confiado para cada um deles. Esse discernimento, ele sempre era feito em forma de escuta e também de muita oração. Então, o texto que nós refletimos e rezamos hoje, ele nos recorda que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça, diante de Deus e também diante dos homens. Então, peçamos ao Senhor, o dom da sabedoria que vem do alto, rezando com o coração de discípulo. O Senhor é a minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o refúgio da minha vida, diante de quem temerei? Então, juntos, com amor e confiança, vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E juntos também, vamos fazer a oração da campanha da Fraternidade de 2022. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço. E ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária.
Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidade, eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém. Querida jovem Jordânia, muito obrigado por sua participação conosco, frisando a formação formal de Jesus e também a sua formação familiar, tendo como destaque a influência de seu pai do céu, mas também de seus pais terrenos, Maria e José, que precisaram entender a missão de Jesus. Obrigado por este momento de reflexão e oração. Um abraço a nossas amigas Glória e Fátima, que sempre estão juntas a você, querida Jordânia, nesta caminhada missionária. Um abraço ao povo querido da paróquia de São Pedro, Baixo Guandu. Neste final de semana, acontece a Coleta Nacional da Solidariedade. É um gesto concreto da campanha da fraternidade que acontece sempre no Domingo de Ramos. Os recursos arrecadados integram os fundos diocesanos e nacional de solidariedade, que tem contribuído para a promoção da dignidade humana, o compromisso com os pobres e a vida plena. Do total arrecadado na coleta para a solidariedade, 60% fica na própria diocese e é gerido pelo Fundo Diocesano de Solidariedade, com o objetivo de apoiar iniciativas e projetos sociais. Os outros 40% compõem o Fundo Nacional de Solidariedade, que é administrado pelo Departamento Social da CNBB, sob a orientação do Conselho Gestor da CNBB. Todos os anos, a CNBB presta contas detalhadas do investimento do valor arrecadado. Os fiéis poderão fazer suas doações nos envelopes que foram destinados às nossas comunidades para esta coleta específica. Vamos colaborar. A sua colaboração ajuda a manter vários projetos sociais de portas abertas. Só que em nossa diocese são mais de 10 projetos mantidos pela Caritas Diocesana, além de outros projetos que não estão ligados à Caritas, mas que oferecem também serviços, prestação de serviços às sociedades mais carentes e vulneráveis, as parcelas mais carentes e vulneráveis de nossa sociedade. Estamos entrando na Semana Santa. Com Jesus, iremos viver os temas fundamentais de nossa fé. Cabe a todo missionário, a toda missionária, participar do Tríduo Pascal. Quinta-feira, com a instituição da Eucaristia. Na Sexta-feira Santa, com a Paixão do Senhor. No Sábado Santo, a Vigília Pascal. E no domingo, a Ressurreição do Senhor. É tempo de renovar a espiritualidade que nos sustenta. Lembre-se que não é feriado. É tempo de viver a fé, de se voltar para Jesus Cristo, o enviado do Pai. Uma boa Semana Santa para você, meu irmão, minha irmã. No Sábado Santo, estaremos aqui, vivendo juntos a expectativa da ressurreição do Senhor. No próximo sábado, a gente se encontra. A você que nos acompanhou das mais diversas localidades, nosso agradecimento. Agora, vamos receber a bênção de nosso Bispo Emérito, Dom Décio Sossais Andonadi, reitor do Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde. Vamos adiante, porque afinal a missão não para. E agora, oração e bênção de envio. Ó Deus,
que enviastes o vosso dileto Filho Jesus Cristo para trazer a boa nova da salvação ao mundo, chamai numerosos missionários e missionárias e infundi em toda a nossa diocese de Coratina um novo ânimo missionário, para que o vosso reino seja anunciado e acolhido em toda parte. Ó Maria, Senhora, Mãe da Saúde, fiel discípula missionária, Mãe testemunha da palavra, servidora de Deus e do povo, abençoa-nos e peregrinai conosco ao longo dos caminhos da missão. Amém. Desça sobre todos vós que nos acompanham, sobre todos os missionários e missionárias, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Você acompanhou o programa Batizados e Enviados. A missão não para. Entre em contato conosco pelo e-mail comidicolatina@gmail.com.